Sem segurança não há liberdade. É o título do artigo assinado esta terça-feira no site do Observador pela vice-presidente da Iniciativa Liberal, Angélique da Teresa, que é também deputada municipal em Lisboa. Muito bem-vinda. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. É um artigo à boleia dos tumultos das últimas semanas, na sequência da morte de um cidadão que foi baleado pela polícia. Este artigo apela à união para que os problemas sejam resolvidos e para parar com o aproveitamento político tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. Coloca, Angélica, em pé de igualdade Chega e Bloco de Esquerda na avaliação que faz da postura que tiveram na última semana? Coloco exatamente no mesmo pé de igualdade, porque é um aproveitamento claro de duas faces de uma mesma moeda. Por parte, enfim, do lado mais extremista da direita, instrumentalizar a polícia como se a polícia não tivesse total, enfim, não cometesse erros, por exemplo, e do lado do Bloco de Esquerda há o outro lado da moeda, que é quase que dizer-se que pessoas que moram num determinado local não podem cometer crimes. E, portanto, tanto de um lado como do outro, essa ideia é completamente incorreta, porque estamos a generalizar. Portanto, assim como nós condenamos que se diga que os moradores da Cova da Moura sejam criminosos, como a extrema-direita diz, também condenamos que a extrema-esquerda se aproveite do momento e diga que os polícias são todos racistas. A Angélica está aqui a referir-se à questão do discurso político por si só. Eu estou-lhe a perguntar isto porque há um inquérito aberto pelo Ministério Público a declarações que foram proferidas por 3 membros do Chega, incluindo o Presidente e o líder parlamentar, e isso não aconteceu com o Bloco de Esquerda. O que é realmente curioso, porque dizer-se que todas as forças policiais, ou que as forças policiais têm problemas e são acusadas, enfim, muitas vezes até de forma velada, outras mais diretas, de racismo, é muito grave, porque a polícia, primeiro, é errado. Não se pode estar a julgar o que quer que seja e generalizar toda uma classe profissional. E depois isso leva a um problema ainda maior, que é a polícia, quando intervém, obviamente que deve intervir dentro das regras que tem e deve cumprir todas essas regras, mas efetivamente não pode ter medo de intervir. E por isso um dos pontos que eu dizia no meu artigo e que eu acho que é fundamental, que é, independentemente do local onde nós estejamos quando fizermos qualquer chamada telefónica porque precisamos de apoio e chamamos a polícia não pode, pura e simplesmente, não ir socorrer um cidadão porque está numa chamada zona sensível. Porque aí, então, nós deixamos de estar num Estado de Direito e passamos a ter territórios onde não há lei. E isso é inadmissível, isso é realmente inadmissível e nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto moderados, não podemos deixar que isto caia neste extremismo e não podemos deixar que Portugal se torne efetivamente nisto. De um lado em que uns puxam para um lado e do outro no sentido inverso. Estes problemas são um tema recorrente na Assembleia Municipal de Lisboa, onde é deputada? Não são um tema recorrente, mas há que encarar os problemas de frente. E, apesar de serem situações residuais, há bairros municipais em Lisboa, e que inclusive eu tive a oportunidade de visitar, em que há problemas efetivos e há problemas também efetivos de falta de policiamento. Vou-lhe dar um caso concreto do bairro da Boa Vista, que é um dos maiores da Península Ibérica. É um bairro que tem tido um investimento a nível de infraestruturas e inclusive tem muitos dos seus edifícios a serem requalificados, mas depois tem uma esquadra pequena, com poucos efetivos policiais e, portanto, quando os efetivos são chamados para uma patrulha, a esquadra fecha ou vice-versa. E são este tipo de situações que nós, de facto, não podemos permitir porque acabamos por não ter nem uma coisa nem outra. E, portanto, efetivamente, há problemas em bairros municipais de Lisboa
são problemas que eu considero que são residuais, mas que, se não forem resolvidos, deixam de ser residuais e passam, de facto, a ser problemas grandes. E que tipo de soluções é que, enquanto deputada da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de Lisboa, tem ou proporia para se resolverem estes problemas? Imagino que uma delas possa passar aqui por essa questão da falta de policiamento. Seriam precisos mais polícias? Houve inclusive uma recomendação que a Iniciativa Liberal apresentou e foi aprovada e que era muito importante que fosse efetivamente implementada, era que, se reparar para a geografia dos nossos bairros municipais em Lisboa, vai ver que muitos deles foram construídos quase que enclausurados entre caminhos de ferro e estradas, quase como se houvesse Isso uma acontece vergonha no bairro do Zambujal, por exemplo. Exatamente, ou seja, parece que há uma vergonha de que eles existem. E uma das recomendações que nós apresentámos foi precisamente para que, a nível urbanístico, todas estas barreiras sejam retiradas. Ou seja, estes bairros têm que fazer parte integrante das cidades, não podem estar à margem. Não podem ter acessos difíceis, como se fossem um território diferente e de costas voltadas. E, portanto, parece uma coisa muito elementar, mas é muito importante que se comece por algum lado. Mas como é que isso poderia ser feito? Olha, Não é possível retirar o IC19 dali, não é? Não, obviamente que não, obviamente, mas a nível de acessibilidades das pessoas é fundamental que essas acessibilidades sejam incrementadas. Por exemplo, um dos problemas que os bairros municipais muitas vezes têm é a falta de cobertura de transportes públicos, porque há muitas carreiras que não passam dentro dos bairros municipais. Ora, se nós temos uma população trabalhadora e muita dela que trabalha, por exemplo, em turnos, fica muito difícil aceder à sua própria casa a partir de uma determinada hora. O que faz com que a pessoa se sinta efetivamente à margem, não é? Porque ela trabalha e não consegue chegar a casa quando não tem outra forma de mobilidade que não seja através de uma rede de transportes públicos. E isso só é garantido, aliás, se nós de facto tivermos boas condições de segurança. Portanto, não se pode de forma alguma viabilizar a polícia. Se há algo que corre mal, e neste momento está, enfim, uma investigação a decorrer, e eu acho que nós todos, enquanto, enfim, sociedade, enquanto políticos e não só, devemos acalmar e devemos apelar à serenidade para que a investigação decorra, se apurem as responsabilidades e, no caso de ter havido falhas, efetivamente, os indivíduos serem, enfim, chamados à sua responsabilidade. Agora, com serenidade, para que isto, enfim, não ganhe proporções quase como se fosse um cavalo de batalha, porque nem todos os polícias, aliás, a grande maioria dos polícias, são aqueles que todos os dias se sacrificam por nós, e, portanto, merecem todo o nosso respeito, e a mesma coisa da grande maioria da população desses bairros municipais. Portanto, vir dizer que as pessoas que moram nesses locais, enfim, são todas, eu nem vou replicar a expressão, porque acho completamente Sim, mas a ideia infeliz. ficou expressa aqui pelo que disse e também pelo seu artigo. Eu tinha só aqui mesmo 3 perguntinhas para resposta rápida, estamos mesmo no limite do nosso tempo. A Câmara Municipal aprovou a Carta Municipal de Habitação, que tem agora de ser submetida à Assembleia Municipal. A Iniciativa Liberal não conseguiu eleger nenhum vereador nas últimas autárquicas, no Executivo Camarário, mas tem assento na Assembleia Municipal. Já tem uma posição sobre este documento? Nós vamos olhar para as introduções e as alterações que foram impostas pelos vereadores de esquerda. Há uma das quais que nos preocupa muito, que é a percentagem obrigatória para grandes empreendimentos para a construção de renda acessível, porque nós não queremos que haja um aumento dos custos de construção e, portanto, vamos analisar essa medida em concreto para depois decidir o nosso sentido de voto relativamente à Carta, deixar, no entanto, esta nota que é de valorizar que, finalmente, Lisboa tenha uma Carta Municipal de Habitação atualizada. As próximas autárquicas são daqui a sensivelmente um ano. Os liberais costumam sempre ir a jogo sozinhos, mas tem sido notícia que PSD e Iniciativa Liberal estão a estudar coligações, nomeadamente em Lisboa. O voto contra no Orçamento do Estado não compromete essa aproximação? A Iniciativa Liberal é um partido livre e, portanto, em consciência não pode estar a assumir uma posição perante um orçamento que é mau, perante um orçamento que mantém tudo exatamente na mesma e que, inclusive, provavelmente nem se
seria aprovado pelo PSD que esteve em campanha, portanto não vai votar a favor de algo com o qual não concorda. Mas a porta continua entreaberta para essas coligações nas autárquicas. Só deixar essa nota de nós não votamos em favor ou a favor de táticas políticas. Temos que votar em consciência e, portanto, perante um mau orçamento só poderíamos votar contra. Mas será importante uma frente unida à direita, tendo em conta a abertura do Bloco de Esquerda e coligações com o PS em Lisboa? Eu acho que todos os partidos devem fazer o seu trabalho muito mais do que estar a um ano das eleições e estar já a pensar em frentes unidas. Normalmente, estes que se posicionam já como frentes unidas fazem-no porque estão tão enfraquecidos que têm receio de eventualmente tomar outro tipo de posicionamento. A Iniciativa Liberal não tem pressa e, portanto, cada coisa a seu tempo. Cada coisa a seu tempo. Muito obrigada, Angélica da Teresa, por ter sido a nossa colunista do dia. Obrigada.